Está feliz com Jesus nessa noite? Amém. Amém. Amados, hoje nós estamos, num momento de alegria, aonde para a glória do Senhor estaremos aqui, celebrando a bodas de casamento, 50 anos de casamento para a glória do Senhor. Eu quero convidar vocês a se colocarem de pé, em nome de Jesus. Quero fazer aqui a leitura do matrimônio, aonde para a glória do Senhor foi realizado o casamento. No dia 31/10/1975, o nosso pastor José Siqueira, ele tomou uma decisão, e eu creio que foi a melhor decisão que ele tomou. Glória a Deus. E é tão maravilhoso que Deus, quando Ele une as pessoas com um propósito. E no dia 31/10/1975, o nosso pastor José Siqueira, ele tomou uma decisão, aonde, junto com a sua esposa, sua amada esposa, Carmelita Jovina Siqueira, eles tomaram a decisão de casar. Eles tomaram a decisão de fazer a vontade do Senhor, de cumprir a ordem de Deus e a lei dos homens também aqui na terra. E eles casaram no matrimônio feito no cartório de Sabará, para a glória de Deus. E hoje, para a glória do Senhor, o pastor José Siqueira, ele tem 72 anos, e a sua esposa Cadenita Jovelina Siqueira, de 70 anos. Para a glória do Senhor, de 50 anos de casados, eles adquiriram 3 filhos, e eles têm 4 netos.
E para a glória do Senhor, hoje o pastor José Siqueira, ele é um anjo da igreja, né? Da igreja pentecostal Fogueira Santa. E nesta noite, amados irmãos, para mim é uma honra, sabe? E para a glória do Senhor, eu tenho 36 anos de casado. E nós sabemos, amados irmãos, que o casamento é uma ordenança de Deus, amados. E para a glória do Senhor, eu quero aqui deixar aqui uma pequena palavra neste momento, para que nós possamos aqui celebrar aqui as bodas, né, de ouro, para a glória do Senhor, amém? Eu quero aqui convidar a igreja a estar abrindo a tua Bíblia no livro de João, capítulo de número 2. Eu prometo que eu vou ser breve aqui, porque eu creio que o Senhor ele há de fazer muitas das coisas aqui nessa noite, amém, amados? Então deixa eu só perguntar aqui, quem está alegre aqui nessa noite, amados? Você pode glorificar, você pode exaltar o nome do Senhor? A palavra do Senhor vai dizer que nós devemos nos alegrarmos com quem alegra conosco e chorarmos, né? E nós estamos aqui no momento de alegria, amados. É um momento lindo, amados. Eu vou deixar aqui uma palavra breve aqui, para este momento especial, que está no livro de João, capítulo de número 2, aonde a palavra, todos acharam? E a palavra do Senhor nos diz assim: e ao terceiro dia fizeram uma boda de Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tenho vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E a sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que eles disserem. Estava ali posto 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metradas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhe: tirai-vos agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, feito o vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, amados? Você pode sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia se faz presente aqui nessa noite. Amém? Amados, eu confesso a vocês, amados irmãos, que o meu coração está muito alegre nesta noite, porque para mim é uma honra, amados irmãos. E o pastor Siqueira aqui é um homem de Deus. Eu chamei ele de meu pastor porque eu tenho ele como meu pastor. Só que olhando aqui no texto aqui, nesse dia tão especial, é tão maravilhoso, amados irmãos, que quando Jesus aqui ele vai fazer o seu primeiro milagre, o texto sagrado vai dizer no livro de Gênesis que quando Deus ele cria ali Adão, ele coloca ali no jardim do Éden. É tão interessante que o próprio Deus olhando ali para o homem, e o texto sagrado vai dizer que Deus olhando o homem e disse: não é bom que o homem fica só. E o texto sagrado vai dizer que o Senhor ele vai criar a mulher ali, e ele vai tirar ali da costela de Adão, e ele vai criar uma mulher, uma companheira. E é tão interessante, amados irmãos, que o inimigo ali no livro de Gênesis, capítulo de número 3, o inimigo já vai se levantar contra a fúria contra aquele casal, a ponto de o pecado entrar. No livro de Gênesis, capítulo de número 4, nós vamos ver o primeiro homicídio gerado dentro de uma família. E entrando aqui no texto aqui, de João, capítulo de número 2, esse casamento ele tinha tudo para dar errado. Era costume dos judeus, amados irmãos, que quando eles viessem ali celebrar o casamento, o vinho ele simbolizava a alegria, e 7 dias teria que durar este casamento. E é tão interessante que o texto vai dizer assim que houve
um casamento em Caná da Galileia. E Jesus e seus discípulos foram convidados, mas Maria, mãe de Jesus, estava lá. É tão interessante que o texto aqui ele não vai relatar o que Maria era deste casal, o que Maria era desses noivos. Mas é tão interessante, amados irmãos, que no nosso casamento, na nossa família, precisamos ter pessoas como Maria. Porque o texto sagrado vai dizer que Maria, vendo que o vinho estava se acabando, Maria ela vai recorrer a Jesus Cristo de Nazaré. Maria, vendo que a alegria daquele casamento poderia terminar, porque se não tivesse vinho, aquela família seria envergonhada. E Maria, vendo que o vinho estava se acabando, o texto sagrado vai dizer que Maria ela vai recorrer a Jesus Cristo de Nazaré. E isso na sua vida, no seu casamento, na nossa família, nós precisamos ter pessoas como Maria, que quando vê uma situação onde o casal está passando, ela recorre àquele que tem o poder de resolver as coisas. Maria ali vendo ali que a alegria daquele casamento, que o vinho estava se acabando, Maria vai recorrer a Jesus. E Jesus vai olhar para aquela mulher e Jesus vai dizer: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegado a minha hora. E quando, amados irmãos, essa palavra entra no meu coração, amados irmãos, eu começo a entender, amados irmãos, que para ter transformação, para ter uma família perfeita, para ter uma família abençoada nas mãos do Senhor, tudo tem um tempo. E é tão interessante, amados irmãos, para construir uma família é tão difícil, sim ou não, amados? E para destruir, amados irmãos, nós perdemos uma família. É questão de minutos, é questão de pensamentos, é questão rápida. Mas Maria agora está recorrendo a Jesus e Jesus está dizendo: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Porque Jesus, para ele manifestar a glória dele numa família, Jesus, para ele entrar numa família, Jesus, ele sabe o tempo certo, sim ou não, amados? E trazendo para a nossa vida e trazendo para a vida aqui do pastor José Siqueira e a sua amada esposa, eu tenho certeza que o processo de Deus na vida de vocês também teve um tempo, né, minha irmã? E é tão interessante, amados irmãos, quando eu olho aqui a vida, olho o pastor José Siqueira e a sua amada esposa, amados irmãos, e trazendo para a nossa vida, até Deus para trabalhar na nossa vida tem que ter um tempo. Porque muitas das vezes, amados irmãos, muitas pessoas hoje estão passando por luta no casamento, tá querendo ver o esposo com a vida transformada, a esposa com a vida transformada, e muitas das vezes eles querem abrir mão, ele quer desistir. Mas nessa noite, amados irmãos, comemorando 50 anos de casamento, o próprio Deus está dizendo para nós nessa noite: tudo tem um tempo certo. O sábio Salomão, amados irmãos, ele vai escrever no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, que tudo tem um tempo certo, debaixo do céu e aqui na terra. A palavra do Senhor vai dizer que Maria, recebendo essa palavra, Maria vai dizer para aqueles homens: fazei tudo que ele mandar. E quando, amados irmãos, eu ouço essa palavra aqui de Jesus, de Maria Madalena, de Maria, mãe de Jesus, dizendo para aqueles homens fazer tudo o que ele pedia, amados irmãos, para ter uma transformação, é necessário ter obediência, sim ou não, amados? Amém. É necessário ter uma obediência. E aqueles homens agora estão fitando os olhos de Jesus e estão esperando uma decisão, esperando uma ordem dele, amados. Mas eu quero tirar aqui 3 minutinhos, amados, para falar da transformação na vida de um homem e na transformação na vida de uma mulher, que é importante. Porque para comemorar, amados irmãos, 50 anos de casamento, eu tenho certeza que foi um processo de transformação na vida de vocês. Não é, minha irmã? Não é, pastor José Siqueira? E o processo muitas das vezes é árduo, amado. O processo muitas das vezes é demorado. Porque para Deus entrar, primeiramente, Deus ele precisa ser convidado. Fala comigo, ele precisa ser convidado. Porque tem muitas pessoas, amados irmãos, que chamam Jesus, amados irmãos, no momento de dificuldade, no momento de luta. Mas o texto sagrado vai dizer que houve um casamento e Jesus e os seus discípulos foram convidados. Primeira coisa, amados irmãos, que nós precisamos entender, que é necessário nós chamarmos Jesus nos momentos bons da nossa vida. Havia um casamento e Jesus e os seus discípulos foram convidados. E Maria, mãe de Jesus, estava naquele casamento. E Maria, mãe de Jesus, percebendo
que a alegria daquele casamento, percebendo que o vinho estava se acabando, Maria, mãe de Jesus, vai recorrer a Jesus. E é tão interessante que se Jesus não tivesse lá, aquele casamento poderia ser um desastre. E quantos casamentos, amados, por não ter Jesus neste casamento, nesta família, quantas famílias que têm sido um desastre, amados? Quantas famílias que têm sido destruídas? Quantas famílias, por não Jesus ser convidado, por não Jesus estar lá, têm sido destruídas? E é tão interessante que Jesus agora vai dar uma ordenança para aqueles homens, que eles viessem encher aquelas talhas de água. E é tão interessante que aqueles homens agora vão obedecer a Jesus, porque para ter a transformação do vinho, para ter a transformação da água para o vinho, era necessário ser obediente. De repente, amados irmãos, tem pessoas aqui que estão aqui nessa noite e estão passando por luta no casamento, estão passando por dificuldade no casamento. Mas tem uma palavra, amados irmãos, que pode mudar a sua vida, tem uma palavra que pode mudar o seu casamento, é obedecer. Fala comigo, obedecer. É tão interessante, amados irmãos, que Jesus ele está pregando no Sermão da Montanha, o seu primeiro sermão, e Jesus ele vai terminar o seu sermão no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo 24, dizendo a palavra, dizendo assim: todo aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática é comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a areia, sobre a rocha. Vieram as torrentes, vieram as tempestades, mas aquela casa permaneceu firme. Porque Jesus ele está terminando o sermão falando dessa palavra, amado. Porque a família, amados irmãos, é um propósito do Senhor, sim ou não? Mas família também é o primeiro alvo do inimigo, é a família. Porque muitas das vezes, se o inimigo tocar na sua família, o inimigo ele consegue tocar em você. E é tão interessante que Jesus vai dizer que todo aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática. Porque ouvir é muito fácil. Agora é necessário nós colocarmos a palavra do Senhor em prática. E essa casa, ela passou por tempestade, ela passou por dificuldade, e eu vou virar aqui para este casal aqui. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantas tempestades, mas a casa estava alicerçada sobre a rocha. Se a nossa casa, se a nossa família tiver alicerçado sobre as rochas, nós vamos conseguir vencer as batalhas, nós vamos conseguir vencer as dificuldades. O problema de tudo é que a segunda casa foi construída sobre a areia. Vieram as mesmas dificuldades, vieram as tempestades, vieram as torrentes, vieram o vento, e aquela casa foi para a ruína, porque ouviu a palavra do Senhor e não colocou em prática. Fala comigo, é necessário eu ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática. Aqueles homens ouvem a palavra do Senhor, ouvem a orientação do Senhor, enche as talas de água, e o que me chama mais atenção, que agora eles estão levando ao mestre Sala. O que era o mestre Sala? O mestre Sala era um homem responsável por ali experimentar o vinho e falar a qualidade do vinho. Fala comigo, a qualidade do vinho. Quando aquele homem experimenta aquele vinho, aquele homem fica admirado, a ponto dele chamar o esposo e dizer: eis que todos os casamentos que eu participo, eles servem o vinho melhor e deixam o inferior para o final, mas eis que vocês estão servindo o melhor vinho. Fala comigo, o final será melhor. Mas é tão interessante, amado, que esse homem ele vai chamar o esposo. E é algo interessante, pastor José Sequeira, porque Deus ele escolheu o homem como cabeça da casa. Deus ele escolheu o homem como um dos pilares da família, amados. E nós como homem, amados irmãos, nós precisamos, amados irmãos, tomar uma decisão. Nós precisamos ser o provedor da família, amado. É tão interessante que nem o esposo sabia de onde veio esse vinho. Mas por que ele não sabia? Mas uma coisa me chama a atenção, que ele convidou Jesus para estar naquele casamento. Aleluia. Ele trouxe Jesus, ele fez questão de chamar Jesus para estar naquele casamento. E é tão interessante
que o sábio Salomão vai dizer no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 8, que o final é melhor do que o início. E quando eu olho para este casal, amados irmãos, eu tenho certeza que o final agora tem sido melhor. Por causa disso, você está falando isso, pastor, porque houve a transformação na vida do pastor José Siqueira, houve a transformação na vida da nossa irmã, houve a transformação na vida dos filhos. E isso, amados irmãos, só acontece através de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estava vindo aqui, eu estava falando com as irmãs, amados irmãos, que vieram comigo, que eu não conheço nenhum remédio que tem o poder de transformar a vida sem ser Jesus Cristo. Eu não conheço, amados. Só que Jesus estava naquele lugar, amados. E esse casamento tinha tudo para dar errado, mas Jesus foi para o lugar. E neste dia de hoje, amados, nós estamos comemorando 50 anos, bodas de ouro. Mas por que nós estamos comemorando 50 anos? Porque Jesus foi convidado a estar neste casamento. E quando Jesus ele entrou, primeiramente ele alcançou José Siqueira, pastor José Siqueira. E ele lapidou, ele transformou, ele mudou. E é tão interessante que a transformação de Deus na vida do homem é muito importante, amados. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu tenho 36 anos de casamento, amados. E eu falo que o meu casamento tem antes de Cristo e depois de Cristo. Porque o casamento, amados irmãos, depois de Cristo, Jesus vai dizer que o homem, ele tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. E Jesus, ele morreu pela igreja. E eu tenho certeza que esse mandamento está no coração do Senhor, pastor José Siqueira. Jesus vai dizer, na palavra do Senhor vai dizer, que o homem, ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Jesus, ele morreu pela igreja. Jesus, ele morreu por nós. E nós somos a igreja. E o Senhor também vai dizer que a esposa, ela deve ser obediente ao seu esposo. E eu tenho certeza que essa amada esposa é obediente a seu esposo. E é tão interessante, amados irmãos, que quando Jesus ele entra no casamento, a primeira coisa que acontece é a comunhão. E muitos casamentos têm sido destruídos por causa da comunhão. E é tão interessante, amados irmãos, que quando eu tenho a oportunidade de ministrar para casal, eu gosto de utilizar aquela bolinha de tênis. Porque aquela bolinha de tênis, ela jogada na parede com força, ela vai voltar com força. E eu gosto de falar que muitas das vezes no casamento, sem diálogo, um quer falar mais alto do que o outro. Um quer ser maior do que o outro. Mas quando Jesus ele entra, quando Jesus ele transforma a vida do homem, quando Jesus ele transforma a vida da esposa, amados irmãos, a primeira coisa, amados irmãos, que tem é a comunhão. E isso é maravilhoso ter uma comunhão. Se nós estamos hoje comemorando 50 anos, bodas de ouro, é porque esse casamento tem comunhão. E isso, amados irmãos, é motivo, amados irmãos, sabe de quê? De pegar isso como exemplo. Os casamentos de hoje não têm durado, pastores. Os casamentos de hoje, amados irmãos, tem pessoas que casam que não demoram 3 anos, eles estão separando. E nós sabemos, amados irmãos, que Deus ele ama o casamento. Deus ele ama a família, amados. E eu quero deixar essa palavra aqui breve aqui, que é a comunhão de Cristo, que o Espírito Santo de Deus e que Jesus ele venha permanecer nesse casamento até a vida dele. E é tão maravilhoso, pastor José Siqueira, que houve transformação. Houve transformação. E é tão maravilhoso, hoje, eles têm 3 filhos. E eu tenho certeza, amados irmãos, que os filhos também vê este casal como exemplo. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque o meu pai ele tem 85 anos e a minha mãe tem 83 anos. E eles têm 60 anos de casado. E eu falo com a minha esposa, sabe? Que eu quero ser que nem meus pais. Eu quero envelhecer junto da minha esposa.
E eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, amados, não desista. Mulheres, não desista do seu esposo. Homens, não desista das suas esposas, não desista dos teus filhos. Porque grande é a promessa do Senhor sobre a nossa família, mas grande também é a ira do inimigo contra a nossa família. Nós precisamos estar diante do Senhor, convidar Jesus Cristo todos os dias a estar no nosso casamento. Eu quero convidar o casal a ficar de pé aqui no nome de Jesus. (31/10/1975). Foi uma decisão maravilhosa que vocês tomaram. Irmã Carmelita, teve dúvida? E é tão interessante, casais, que quando Deus ele une com propósito. E hoje vocês podem olhar para trás e falar tantas lutas que vieram, tantas dificuldades que vieram, mas nós conseguimos vencer. Hoje vocês têm filhos, hoje vocês têm netos, e hoje vocês têm pessoas que olham para vocês e se espelham em vocês. Mas grande foi a caminhada. Mas nós podemos dizer nessa noite, Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de vocês. Até aqui o Senhor tem ajudado vocês. Até aqui o Senhor ele tem cuidado e o Senhor há de cuidar de vocês. Eu quero convidar aqui a criança que vai trazer a aliança. No nome de Jesus. Aqui a aliança, nós vamos consagrar essa aliança. E é tão interessante, amados irmãos, que quando eu olho para essa aliança, eu não vejo aqui essa aliança com falha, eu não vejo essa aliança quebrada. E o maior patrimônio, amados irmãos, que Deus ele criou foi a família. E a família, amados irmãos, ela tem que ter uma aliança com o Senhor. E eu quero te convidar você a estender a sua mão, eu quero te convidar você a estar aqui orando a Deus. Vamos consagrar essa aliança. 50 anos, amados. Meu coração se alegra demais, amados. É muitos anos, amados. E é tão interessante, amados irmãos, antes de nós orarmos, que eu falo que o casamento é uma via de mão dupla. Porque, amados, por que eu estou falando isso que é uma via de mão dupla? Porque muitos dos dias, tem dias que o esposo não vai estar bem. E a esposa, amados irmãos, ela vai ter que suportar o esposo. E vice-versa. Tem dia, amados irmãos, que a esposa também não vai estar bem. Mas o esposo vai ter que ser gentil. Vai ter que sustentar. E é tão interessante que a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos suportar a fraqueza do próximo. Se eu não consigo, amados irmãos, muitas das vezes, suportar a fraqueza da minha esposa, como é que, amados irmãos, que eu posso suportar a fraqueza dos irmãos da igreja? Que muitas das vezes eu só vejo dentro da casa do Senhor. Por isso, amados irmãos, que o patrimônio, o casamento, amados irmãos, é algo, amados, que exige de ambas as partes. E nesta noite aqui, amados irmãos, é 50 anos. Foram muitas lutas, foram muitos momentos difíceis, mas eles conseguiram vencer, amados. E eu quero abrir aqui uma interrogação. Será, amados irmãos, que nós vamos chegar a 50 anos casados? Se Jesus não voltar? Levanta a tua mão no nome de Jesus. Ora comigo nessa noite. Soberano Deus, eterno, Deus amado, Deus poderoso, Deus de Israel, Pai. Deus, nessa noite, amados irmãos, Deus, nós nos alegramos nessa noite, Pai. Pai, nós queremos, Pai amado Deus, Pai, consagrar, meu Pai, essa aliança diante do Senhor. Nós apresentamos diante do Senhor essa aliança, meu Pai, que está aqui, Pai amado Deus, simbolizando 50 anos de casal, Pai. A bodas de ouro, meu Pai. E nessa noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha tocar nessa aliança, meu Pai.
Que o Senhor venha consagrar, meu Pai, esta aliança, Senhor. Se o Senhor não voltar, meu Pai, que essa aliança, meu Pai amado Deus, venha simbolizar, Pai, anos e mais anos de comunhão, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós colocamos diante do Senhor, meu Pai, apresentando aqui no nome de Jesus Cristo, a vida do pastor José Siqueira, a vida da sua amada esposa, meu Pai, Carmelita Jovelina Siqueira, que nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos diante do Senhor, nós apresentamos eles diante do Senhor, este casal, esse matrimônio, meu Pai, a qual dessa noite, Senhor Deus, eles estão comemorando a boda de ouro, 50 anos de casamento, meu Pai. E nós apresentamos diante do Senhor e consagramos esta aliança, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, e que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Amém. Os filhos, quero convidar aqui os filhos no nome de Jesus. Que honra, amado. Glória a Deus. Pode ficar à vontade aqui, os filhos vão colocar a aliança. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos vocês dois aqui, esse casal aqui no nome de Jesus. Perto dele, no nome de Jesus. Levanta a mão, igreja, no nome de Jesus. Pai, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, meu Pai, a vida do pastor José Siqueira, a vida da Carmelita Jovina Siqueira, no nome de Jesus. Nós glorificamos, nós agradecemos o nome do Senhor por esta comemoração de 50 anos, meu Pai, aonde eles estão comemorando as bodas de ouro, meu Pai. Deus continua abençoando, continua dando graça, continua dando força, e que nesta noite, meu Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha continuar selando, meu Pai, esta união, em nome de Jesus. Amém, amados? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero aqui chamar a testemunhas, né, para estar assinando em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui as testemunhas que estão assinando, em nome de Jesus. Você assina e ele assina do lado do seu, senão não vai dar. Glória a Deus.
Amados, vamos se colocar de pé, em nome de Jesus. Quero aqui passar aqui o microfone aqui também para o filho, né? Para o filho falar algo. Se você sentir no seu coração, em nome de Jesus. Seu pai, sua mãe. Glória a Deus. Cumprimento a todos, com a paz do Senhor. Amém? A gente está parabenizando a vida do pastor, da sua esposa, minha mãe, irmã Carmen. Que Deus continue abençoando ricamente. Deus abençoe também os irmãos que vieram. Amém? A prima do meu pai, Creuza, primo Ricardo. Amém? Os irmãos, os filhos também, que moram lá no Paraná. A irmã Adriana, todos que estão aqui. Deus abençoe a vida de todos. Amém? Glória a Deus. Gostaria de dar uma oportunidade para o pastor. Ele estará preparando aqui uma mensagem para o casal em nome de Jesus. Palmas bem alegres para Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor da Cerqueira, irmã Carmen, é uma honra poder participar desse dia tão especial na vida de vocês. Afinal, são 50 anos, né? Não é 50 dias e nem 50 meses, né? É 50 anos. Quantas lutas, mas também quantas vitórias, né? É o que eu tenho em comum com a Adriana, pastor Gerson, pastor Jonas, é que esse ano também meus pais completam 50 anos de casados também. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, vou ter bem rapidinho aqui. Amém? Hoje, 10 de janeiro de 2026, reunimos para alegrarmos e comemorarmos juntos o aniversário de 50 anos de matrimônio do pastor José Cerqueira e da irmã Carmen. Eu diria que no livro de Salmos 118, capítulo 118, versículo 23, está dizendo que esse é o dia em que fez o Senhor. Regozijemos-nos e alegremos-nos. Em Provérbios 18, 22, vai dizer que aquele que encontra uma esposa, ele encontra algo excelente. Ele recebeu uma bênção do Senhor. Mas no Salmos 90, versículo 12, também diz que ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E em Números 6, 24, como diz o irmão, do jeito que você está aí mesmo, só estenda as suas mãos para cá, bem, sobre a vida deles, aonde está dizendo o seguinte: que o Senhor os abençoe e os proteja, que o Senhor os faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e lhes conceda a graça, que o Senhor volte para vocês o seu rosto e lhes dê a paz. Queridos pastor José Cerqueira e irmã Carmen, 50 anos de boda de ouro, que celebração gloriosa! Vocês são um testemunho vivo da fidelidade de Deus e do poder de um amor firmado na rocha Jesus Cristo. A união de vocês inspira essa igreja e prova que, com fé e perseverança, o amor de Deus se manifesta em cada detalhe. Que o Senhor continue abençoando vossa jornada com muita saúde, paz e alegrias, e que esse novo ciclo seja repleto de ainda mais graça e propósito. Parabéns, são os votos do pastor Nando Trindade de Família. Que Deus abençoe vocês. Amém? Amém, amados? Pastor José Cerqueira, irmã Carmen, eu desejo para vocês felicidade, que o Espírito Santo de Deus continue abençoando vocês, que esse patrimônio, né, que esse amor, que essa comunhão venha reinar para sempre. Amém? Amém? E eu sou grato a Deus e aplaudo o Senhor, amados, pela vida do Senhor, pelo nome de Deus. Amém? Cadê as irmãs que vai louvar o hino? Pode apagar nem as ondas do
mar, me levar para longe. Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus, arquiteto do amor. Sei que não é tão fácil viver a dor, se há flores na estrada, há espinhos também. E o que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Ele vem contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Ele vem contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nem as ondas do mar me levar para longe. Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus, arquiteto do amor. Sei que não é tão fácil viver a noite, e há flores na estrada, há espinhos também. E o que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Ele vem contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Ele vem contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Vamos ver esta cerimônia aqui nesta noite, que Deus abençoe a vida de cada um irmão. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, pela vida do pastor Hélito, meu Pai, que nos trouxe aqui, Senhor, a tua palavra. Senhor, queremos te apresentar, Senhor, aleluia, e te pedir que continue abençoando a vida do pastor Zezequeira e de sua esposa Carmelita, meu Deus, que estão completando 50 anos de casado. Meu Deus, queremos te agradecer pela vida de cada visitante, de cada pessoa que se esforçaram para estar aqui, Senhor. Deus, continua, meu Pai querido, abençoando ricamente e poderosamente. Senhor, seja com cada um, meu Deus querido. Deus, te apresentamos a vida, meu Pai
Pai querido, de cada pastor, de cada irmão, de cada obreiro missionário que contribuíram, meu Deus querido, para que esta cerimônia acontecesse. Meu Deus, continua abençoando, Senhor, a cada um de uma forma especial, poderosa, maravilhosa. É o que nós queremos te pedir e te agradecer neste momento, nesta noite, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Amém. Que Deus abençoe a vida do casal, pastor Zé Cerqueira e irmã Carmen. Os irmãos, pode ficar à vontade para cumprimentar o casal em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.